Bom pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia aqui que eu tô gravando agora de manhã, certo? Quem for assistir essa aula à noite também boa noite, para quem for assistir a aula à tarde, boa tarde. Então pessoal, hoje eu vou gravar aqui uma aula de resolução de exercícios. Então, esses exercícios que eu vou resolver hoje estão nesse arquivo aqui, certo? Arquivozinho da Sebrasp, Química Orgânica, só questões de concurso aqui. É pra gente ver como é que a Química Orgânica aparece aí em relação a questões, beleza? Vamos lá. Então aqui, primeira questão lá de grupos funcionais. O ácido fólico representa estruturalmente a seguir. Atua na prevenção das anomalias congênitas no primeiro trimestre da gestação, né? Então o ácido fólico, as mulheres que pretendem engravidar e as mulheres que estão aí no primeiro trimestre de gestação, elas são recomendadas a tomar o ácido fólico, certo? Também para evitar as anemias e também para evitar que apareçam defeitos na formação do tubo neural. Isso aí todos vocês se lembram lá da histologia, com certeza, né? Na hematologia você deve se lembrar que o ácido fólico e a vitamina B, eles servem ali para evitar, para ajudar na formação das hemácias, né? E consequentemente evitar as anemias, né? Como a mieloblástica, que é uma má formação das hemácias por causa da falta do ácido fólico e da vitamina B, certo? Mas então vamos lá, vamos deixar essas disciplinas aí de lado e vamos ver aqui as demais questões. Vamos lá. Ele é recomendado para a prevenção primária da ocorrência dos defeitos de fechamento neural. Analisando a fórmula estrutural, tem-se as seguintes funções orgânicas. Então a gente tem uma função orgânica aqui nós temos uma função orgânica aqui. Nós temos um ácido carboxílico, outro ácido carboxílico. Nós temos aqui uma amida. Nós temos aqui uma amina, uma amina, e aqui no caso nós temos uma hidroxila. Só que essa hidroxila está ligado a um carbono insaturado, um carbono que tem uma dupla ligação. Então o nome dessa função aí é enol, certo? Aí vamos aqui. Quais grupos funcionais estão presentes nessa molécula? Nós temos aí um ácido carboxílico e uma amida, certo? Um ácido carboxílico aqui e uma amida, certo? Beleza? Continuando. Ó, vitamina B5, questão 2, né? Resposta aqui, letra E. Vamos lá para a questão 2. A vitamina B5 é obtida em alimentos. Ela é necessária para o desenvolvimento do sistema nervoso central, bem como na transformação de açúcares e gorduras em energia. Regula o funcionamento das suprarrenais, né? Vamos lembrar lá na fisiologia. E a carência dessa vitamina causa dermatites, úlceras e distúrbios degenerativos do sistema nervoso. Então, tá aqui a estrutura da vitamina B5. Vamos lá ver quais são as funções orgânicas presentes. Ácido carboxílico. Nós temos aqui um álcool, um outro álcool
E aqui nós temos a amida. Nitrogênio ligado a carbonila. Então, qual é a resposta aí? Ácido carboxílico, álcool e amida. Letra A. Beleza? Letra A. Com base... Próxima questão. Certo? Com base na fórmula estrutural da dopamina, apresentada na figura acima, assinale as alternativas corretas. A fórmula química da dopamina é C8H8N2. Então vamos lá. Contar aqui os carbonos. Nós temos aqui 6 carbonos, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? 8 carbonos nós temos aqui, certo? Nitrogênio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a letra A já não é. Nós temos aí 11 hidrogênios. Letra B. A dopamina tem massa molecular igual a 72 unidades. Então, para você fazer a massa molecular, você vai multiplicar aí o número de átomos pela massa molar deles. Então, só aí, você tendo 8 carbonos, carbono é 12. 8 vezes 12 dá 96. Só aí, só o número de carbono já dá 96. Então, letra B é errada. C. No anel benzênico da dopamina, anel benzeno, esse rapaz aqui, certo? Existem 3 ligações do tipo sigma e 3 ligações do tipo pi. Beleza. Nós temos aqui 3 ligações do tipo pi. São 3 ligações duplas. Só que ligação do tipo sigma nós temos... Quantas? Nós temos aqui, ó, só de ligação entre os carbonos, só de ligação sigma entre os carbonos nós temos 6, né? Só entre os carbonos nós temos 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ligações sigma, que são ligações simples. E nós temos a ligação dos carbonos com os outros constituintes, ó. Essa aqui é uma sigma, essa aqui é uma sigma, essa aqui é uma sigma que está ligada ao hidrogênio, essa aqui é uma sigma, essa é uma sigma e essa é uma sigma. Então, não só são 3 ligações sigma. Então, sobrou a letra D, que é a que dá mais raiva quando é a última opção é a verdadeira, porque a gente tem que ler todas as opções. A dopamina é uma amina primária com 8 carbonos na sua constituição. Uma amina, certo? Uma amina aqui, beleza? Uma amina primária, porque está ligada só a um carbono, com 8 carbonos na sua constituição, né? Nós já vimos que tem 8 carbonos mesmo. Então, letra é a questão 3, letra D de dado. Na substância representada, né, questão 4, vamos lá para a questão 4. A substância representada é conhecida como comercialmente como azoxistrobina. Azoxistrobina, caraca, nome feio, meu Deus. E é muito utilizada como fungicida em plantações de alho, amendoim e arroz no combate de pragas, aí no caso principalmente de fungos, né? Que esses vegetais aqui, eles têm muito crescimento de fungos. Então vamos lá ver qual é o tipo de... quais são as funções orgânicas que temos aqui. Nós temos aqui o grupo ciano, nós temos aqui o grupo éter, nós temos aqui uma amina, nós temos aqui outro grupo éter, nós temos aqui um grupo éter e nós temos aqui um grupo éster, certo? Grupo ciano, certo? Grupozinho ciano, CN, grupozinho ciano aqui, certo? Ciano.
beleza? Grupamento éter, grupamento amina, éter, éter e éster. Então, de acordo com a estrutura, é correto afirmar que o composto, né, possui as seguintes funções orgânicas. Letra A, éter e éster. Tranquilo, pessoal? E aí, bem tranquilo, né? Essa parte aí das funções. Vamos lá. Olha aqui, provinha, perito criminal químico 2014. Vamos lá, cocaína, né, que você já deve ter visto que gnosia. Cocaína é um alcaloide de núcleo tropânico, beleza? Vamos lá. Cocaína tem um aspecto de um pó branco cristalino. O sal é o hidrocloreto de cocaína. Aqui geralmente os alcaloides, eles são manuseados em forma de sal, por serem solúveis em água, por serem mais fáceis de se trabalhar dessa forma. E pode ser consumido em várias formas, mas o modo mais comum é pela aspiração da droga, que normalmente se apresenta em forma de pó. O êxtase é conhecido como droga do amor e normalmente é constituído através de comprimidos, via oral, apesar de poder ser utilizado via intravenosa. Intravenosa, vamos lembrar lá, intravenosa é a via que não possui absorção, ou seja, tudo que você administra por essa via, ela fica biodisponível. Se eu tenho aí 100 mg de êxtase, você vai ter 100 mg de êxtase disponível, já que ele não passa pelo processo de absorção. Lembrando lá da farmacocinética, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então é para dizer aqui quais são as funções orgânicas presentes nas duas substâncias. Então vamos ver aqui. Cocaína, ó, nós temos aqui uma amina, nós temos aqui um éster e nós temos aqui embaixo outro éster, certo? No êxtase nós temos um éter e nós temos uma amina, mais precisamente uma amina secundária. Então, quais são as funções orgânicas presentes nessas duas substâncias, respectivamente? Nós vamos ter uma amina e um éster e uma amina e um éter. Resposta letra E. Beleza? Letra E. Vamos para a próxima. E aí, pessoal, tranquilo? Como é que tá aí? Vocês, como tá aí em formato de vídeo, aí vocês vão pausando, vocês vão voltando, certo? Vocês vão fazendo aí da melhor forma possível. E quem tiver dúvida, vai mandando no zap, vai mandando lá no Classroom, beleza? Vamos lá, mais uma. Questão 6, certo? Então, pessoal, como eu já disse para vocês, a parte de nomenclatura, eu não vou cobrar muito a parte de nomenclatura, eu vou cobrar a nomenclatura básica, né? Você saber nomear grupamentos funcionais e tal. O que me interessa é que vocês saibam identificar os grupos funcionais, que é muito mais importante do que dar uma nomenclatura, certo? Beleza? E aí, eu vou ficar fazendo assim. Vou ficar gravando vídeo aula, mandando para vocês enquanto essa quarentena aí não passa. Essa é uma maneira de vocês sempre estar revendo conteúdo, e uma maneira também de eu manter minha sanidade mental, né? Porque só dentro de casa, cuidando de menino, não tem quem aguente. Vamos lá. A figura abaixo representa o 2CB, uma design drug. Essas drogas têm como característica essencial o fato de ter sido modificadas com o intuito de potencializar ou criar efeitos psicoativos ou evitar efeitos indesejáveis, além vamos lá, sobre o 2CB, assinale certo ou errado para os seguintes itens. Então a molequinha aqui do 2CB,
você tem aqui um éter, bem aqui, um éter, uma amina, outro éter e um haleto orgânico. Vamos lá. Sua fórmula molecular é C9H10O2BRN. C9. Então nós temos 6 carbonos aqui. 6, 7, 8, 9, 10. Errado. Nós temos 10 carbonos. Apresenta sua função, apresenta as funções amina, haleto de arila. Haleto de arila, pessoal, é o halogênio ligado ao benzeno, certo? Então nós temos o halogênio, né, que é o haleto orgânico, e o grupo aril, que é o benzeno, né? Então aril, alquil, é um genérico, certo? Haleto de arila e éster. Nós temos éster? Não, temos não. Nós temos um éter. É um composto aromático? Sim, é um composto aromático. Tem um benzeno, é composto aromático. A geometria dos grupos ao redor do átomo do nitrogênio é trigonal plana? Falso, certo? Não é trigonal plana. Ela é o que, pessoal? Aí ela da química geral, né? Química geral, eu acho. Trigonal plana não, ela é piramidal, certo? É uma geometria piramidal. Não apresenta nenhum carbono com hibridização do tipo sp2. Desculpa. Não apresenta nenhum carbono com hibridação sp. Vamos lá. Verdadeiro, certo? Eu só que tenho aqui carbono sp3 e carbono sp2. Apresenta cadeia mista, vamos ver. Mista, né? Tem a parte aberta e a parte fechada, mista, beleza. Insaturada, legal, tem aqui a ligação dupla. Aromática, porque tem o benzeno. E heterogênea. Heterogênea, nós temos aqui, ó, o átomo de oxigênio entre os carbonos, então é uma cadeia heterogênea. Legal. Pode atuar como base de Lewis? Sim. Lembrando que é uma base de Lewis, então você tem 3 classificações básicas de ácidos e bases. Nós temos os ácidos e bases de arrênios, ácidos e bases de Bronsted-Lowry e ácidos e bases de Lewis. Vamos lá, lembrar bem ligeirinho cada um. Ácidos e bases de arrênios são ácidos. É toda molécula capaz de liberar um H+, certo? Liberar um H+. Base de arrênios, toda molécula capaz de liberar uma hidroxila, certo? Então, HCl, por exemplo, é um ácido de arrênios, porque ele libera um H+. Hidróxido de sódio é uma base de arrênios, porque libera hidroxila. Ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Ácido, toda molécula capaz de doar um próton. Próton é um H+. E base, toda molécula capaz de receber um próton, certo? Ácidos e bases de arrênios. Ácidos de arrênios, toda molécula capaz de aceitar um par de elétrons. E base, toda molécula capaz de doar um par de elétrons. Então, ó, no nitrogênio tem um par de elétrons livres bem aqui.
certo? Então, como ele tem esse par de elétrons livres, ele é capaz de doar esse par de elétrons livres. Então, ele é uma base de Lewis, beleza? Então, 7 aqui também é verdadeiro. Então, quem é que é verdadeiro aqui? A3, A5, A6 e A7. Certo? A4 aqui, ela não é. Certo? A4 ela não é. Então, A3, A5, A6 e A7. Beleza? Essa 7 aqui, pessoal, não é bem função orgânica, então vamos pular, mas o gabarito dele é a letra D, certo? Aqui é mais composto inorgânico do que orgânico. Questão 8. Agora sim, a fórmula estrutural da fluorescina, né? Aí nós temos um composto utilizado para métodos de quantificação, para métodos de titulação, beleza? Então, sobre a fluoresceína e sua estrutura são feitas as seguintes afirmações. Apresenta fenol, ácido carboxílico e éster. Então, fenol, né, aqui, ó, nós temos um fenol. Aqui nós temos um ácido carboxílico, um éter e uma cetona. Nós não temos éster, certo? É um composto que em solução aquosa apresenta caráter alcalino. Caráter alcalino é o que? É um composto que é básico. Eu acabei de dizer aqui que aqui nós temos um ácido carboxílico, certo? Então, um ácido carboxílico aqui vai dar o caráter ácido, certo? E é um indicador típico para métodos titulométricos, titulação, titulometria, ele é. Então, a resposta aqui é a letra, apenas A1 e A2 são falsas, então apenas A3 é verdadeira. Vamos lá. Em relação às moléculas de hidrocarboneto, metano, quem é metano, pessoal? CH4. E etileto, que é o metileno, acho que veio a grafia errada aqui, analisa as afirmativas. O metano CH4 tem 4 ligações covalentes CH, né? CH. Com todas as 4 ligações tem o mesmo comprimento e todos os ângulos de ligação são os mesmos. Podemos concluir que as 4 ligações do metano são idênticas. Verdadeiro. A1 é verdadeira. Então você tem aí o CH4. No metano, a ausência de átomos parcialmente carregados pode ser explicado pela eletronegatividade similar do carbono e do hidrogênio. Não é similar, né? Existe uma diferença, sim, de eletronegatividade, certo? Existe uma diferença de eletronegatividade. Não é similar. A eletronegatividade é bem diferente. Então, falso. Na molécula do etileno, para se ligar 3 átomos, cada carbono se hibridiza com 3 orbitais atômicos. Então, pessoal, se você vê aí a molécula do etileno, ele faz que o etileno é o mesmo eteno. Então, a molécula do eteno, ele é o CH. Eu não estou conseguindo mais aqui escrever por algum motivo, mas a molécula do etileno é o C dupla C,
certo? Então, os orbitais que você usa para fazer ligação química são os orbitais sigma, certo? Então, para saber o número de orbitais que um átomo está usando para fazer ligações, você conta o número de ligações sigma. Então, um carbono do eteno, ele está fazendo 3 ligações sigma. Então, ele está utilizando 3 orbitais atômicos. Você pode fazer aí a estruturazinha do eteno, C dupla C, ligada a outros 2 hidrogênios. Então, esse carbono aí, ele tá fazendo 3 ligações, certo? Então a resposta aqui vai ser a letra E. A ligação peptídica característica das proteínas é formada pela união de aminoácidos, certo? Então, como é a ligação de aminoácidos? A ligação de aminoácidos, pessoal, é a ligação entre um ácido carboxílico e uma amina. Quando você junta um ácido carboxílico mais uma amina, você faz a reação entre um ácido carboxílico e uma amina, você vai ter uma amida, certo? A ligação peptídica é caracterizada por uma amida. Quem é que é a amida? C dupla O ligada a nitrogênio, certo? Valeu. Então aqui, ó, das alternativas abaixo indica aquela que caracteriza o grupo funcional de tais ligações. É a amida. Questão 11. A tirosina é uma substância que participa do processo de síntese de proteínas e sua fórmula estrutural está representada abaixo. As funções orgânicas nas suas moléculas são... Nós temos aqui, ó... Nós temos aqui, no caso, fenol, certo? Um ácido carboxílico e uma amina. Funções orgânicas presentes na molécula são ácido carboxílico, amina e fenol. Beleza? A indústria do petróleo, nos últimos anos, tem garantido o crescimento do produto interno bruto do estado do Rio de Janeiro. A produção do petróleo crescente no estado viabilizou a instalação do polo petroquímico e tal. Essa indústria é caracterizada pela primeira geração do produto, que produz substâncias orgânicas como solventes e insumos químicos. Assim, assinale a alternativa correta associada ao nome oficial da substância produzida em uma refinaria, cuja estrutura é representada abaixo. Então, nomenclaturazinha aqui de hidrocarbonetos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é achar que a parte que tem o maior número de carbonos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então nós temos aqui 6 carbonos aqui nessa cadeia horizontal, certo? E aí a gente tem que, segunda parte, nós temos que numerar esses carbonos de tal forma que essas ramificações fiquem com os menores números possíveis. Vamos começar daqui da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Então, as ramificações ficariam no 2,
no 4 e no 5. Aqui da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, aqui ficaria 2, 3 e 5. Na outra ficaria 2, 4 e 5. Então, qual é a nomenclatura correta? Letra D de dado aqui, ó. 2, 3, 5, né? Nossas ramificações com os menores números possíveis, né? A cadeia principal tem 6 carbonos, certo? Tem 6 carbonos. Então, aqui, certo? 6 carbonos. E aí, ó, a minha cadeia principal ela tem 3 ramificações. Só que você tem que numerar de acordo com que ela fique com o menor número de com as ramificações fiquem com os menores números possíveis. E aí nós teríamos a letra D, 2,3,5 trimetil hexano. Vamos lá para a próxima questão, pessoal. Questão 13. Os compostos orgânicos, de acordo com sua estrutura e, consequentemente, o seu comportamento químico, são agrupados em muitas funções. Em relação às funções orgânicas, é correto afirmar: hidrocarbonetos são todos os compostos formados unicamente por carbono e hidrogênio. Verdade, pessoal. Então, o hidrocarboneto foi uma coisa que a gente disse lá no primeiro dia de aula, né? São formados unicamente por carbono e hidrogênio. Organometálicos, só pelo nome aí você já deve ter uma noção que organometálicos são átomos de metal, moléculas de metal, ligados a compostos orgânicos. Então, organometálicos são compostos orgânicos que apresentam um ou mais átomos de metal ligados a átomos de carbono. Beleza, correto. Amidas são todos os compostos orgânicos derivados do NH3 pela substituição de um ou mais hidrogênio por igual número de radicais acila. Radicais acila mesmo que radicais alquila. Certo? E aqui, pessoal, tem amidas, mas na verdade é aminas. Certo? Aminas, não é amidas. Aminas, tem essa ratificação aí na questão. Aminas são todos os compostos orgânicos derivados do NH3 pela substituição de um ou mais nitrogênio por igual número de radicais acila. Radicais acila, mesmo radical alquila, número, você substitui um hidrogênio por uma cadeia carbônica, ou seja, você tem um radical, você tem uma amina, certo? Então, verdadeiro também. Álcoois são todos os compostos orgânicos que apresentam um ou mais radicais hidroxilas, errado aqui a grafia, hidroxilas ligado a átomos de carbono saturado. Justamente, é isso mesmo, álcool é isso, hidroxila ligado a carbono saturado. Então aí, letra A, todas são verdadeiras. Questão 14, são feitas as seguintes afirmativas a respeito do hidroxibenzeno, ou seja, o fenol. É utilizado na síntese de baquelite. Baquelite, pessoal, é uma resina plástica. Certo? Uma resina plástica usada naqueles galões, utilizados antigamente para confecção de plásticos mais duros. É utilizado na produção de tintas, verdadeiro. É utilizado como agente bactericida, verdadeiro. É utilizado na obtenção de explosivos, verdadeiro. É utilizado na síntese do ácido acetil salicílico, verdadeiro. Então, resposta aí, todos são verdadeiros.
Questão 15. O BHA, ou 2-tess-butil-4-metoxifenol, é um antioxidante normalmente empregado para prolongar a vida útil de margarinas e outros lipídios. Só pelo nome aqui, pessoal, ó, metoxifenol. Metoxifenol. Metox, terminação ox, é terminação de qual grupamento orgânico? Éter. E fenol é de qual? Fenol. Então, queria que vocês dessem uma olhada na estrutura do 2-tess-butil-4-metoxifenol, procurassem na internet. Mas, de antemão, sem saber a estrutura, sem nada, você consegue ver aqui, ó. Metox, terminação de ox. Ox é quem? É éter, e fenol é fenol. Então aqui, tomara que tenha essa opção. Fenol e éter, neste composto, são identificadas as funções orgânicas, fenol e éter. Certo, pessoal? Beleza? Então, aqui a gente finalizou essa parte aqui de resolução de exercícios aqui de funções orgânicas, certo? Próxima aula a gente vai tratar de propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos, ou seja, a gente vai falar de ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade, pressão de vapor, certo? Então eu vou fazer o mesmo esquema, beleza? Fazer o mesmo esquema, eu vou gravar a aula para vocês, assim, se ficou bom assim, vocês me deem um retorno, mando para vocês, vocês assistem, e aí a gente vai tirando as dúvidas, beleza, pessoal? Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, peço desculpas pela minha voz, eu não tinha muita expectativa em relação à beleza da minha voz, mas assim também já foi demais, né? Então acho que eu vou, acabando essa quarentena, eu vou agradecer a todos que me escutam por esse momento, né? Aproveitem a quarentena para botar a matéria em dia, porque só uma quarentena mesmo para vocês conseguirem estudar tudo. E fiquem em casa, né? Fiquem em casa, aí não é só uma gripezinha. Claro, se você tiver um perfil atlético, ou for um ex-atleta, pode ser que você não tenha sintomas, mas existem pessoas, né, que estão ao seu redor que não são atletas como você. E já tá passando, o que é uma quarentena para quem passou 8 anos na série C, né, pessoal? Então vamos lá, vou encerrando aqui. Um bom dia para vocês, certo? Bom dia para vocês e até a próxima.